Ok, Shabbat Shalom. Nós estamos na Parashá Hayei Sará, a vida de Sara. É a quinta porção semanal do ano 5.783, mas esse Shabbat também é chamado Shabbat Mevarim, porque é o último Shabbat antes da lua nova, não é? Eu não sei se vocês sabem, tem uma bênção especial que nós vamos fazer amanhã, e a lua nova sempre tinha uma festa, não é, em Israel, e todos saíam muito alegres, o rei distribuía alimento para todos e havia uma grande festa. Amém? Amanhã a gente fala mais sobre isso. Nós estamos saindo de Reshvan e indo para Kislev, não é? E amanhã a gente comenta mais sobre isso, que a gente vai fazer a bênção logo depois da leitura da Torá. Então, como eu disse, Parashá Hayei Sará, essa Parashá vai de Gênesis 23, 1 a 25, 18, a Haftará, 1 Reis 1, 1 a 31, e a porção do Brit Hadashá, Mateus 8, 1 a 9, 38. Bom, hoje quero começar falando de um milagre. Não é? A vida de Yeshua tinha muitos milagres, né? Mas hoje eu quero começar a falar a respeito de um milagre que Yeshua operou diante de tantas maravilhas que ele fez. Talvez esse milagre não nos chame muita atenção, né? A gente não é que a gente não dê importância, mas Yeshua fez tanta coisa, fez cego enxergar, fez morto ressuscitar, né? Mudo falar, leproso ficar limpo. Fez tantas maravilhas que às vezes nós não nos apercebemos muito desse milagre. Em Mateus 8, 14 a 15, que diz assim: ora, tendo Yeshua entrado na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama e com febre. Não sei se era Covid, se não era Covid, eu não sei o que era, mas ela estava com febre. E tocou-lhe a mão, e a febre a deixou. Então ela se levantou e o servia. Para a gente comparar milagres, né? O leproso chegou diante de Yeshua e falou: Senhor, se tu quiser, serei limpo. Yeshua tocou nele: eu quero ser limpo. Da mesma hora, ele ficou com a pele limpa. Diante de um milagre que ele não orou, que aquela senhora não pediu, ele apenas tocou nela e a febre a deixou. Isso é simplesmente, gente, tremendo. A sogra de Pedro não pediu nada. Yeshua não orou. Orou? Ele estava entrando. Ele simplesmente viu e tocou. E a febre a deixou. Simples assim. Uma coisa normal, não é verdade? Uma coisa sem muito estardalhaço, sem muita oração, como foi na ressurreição de Lázaro, que Yeshua orou alto, né? Para que todos ouvissem, para que soubessem que ele veio do Pai. Foi um milagre, assim, muito simples, não é verdade? Você já prestou atenção nisso? Porém, este ato simples nos mostra uma coisa: quão grande é a autoridade de Yeshua, o Filho de Deus. Quanto é grande essa autoridade que Yeshua tem, e às vezes a gente não se apercebe disso. O quão poderoso é, o quão grande é a autoridade que ele tem, a ponto dele tocar sem falar nada, e a febre já sabe que tem que
sair. Você não sabe que doença ela estava. Eu não sei que doença que ela estava. E Yeshua não perguntou o que ela tinha. Se a garganta estava infeccionada, se estava com pneumonia, sei lá. Que doença tinha naquela época, se era uma gripe muito forte. Ele não perguntou nada disso, apenas ele tocou nela e a febre na mesma hora foi embora. Quanto poder e autoridade sobre tudo e todos ele tem. Às vezes nós não nos apercebemos disso. Tem muita gente que busca poder, mas não sei se você sabe, a autoridade é maior que poder. E esse simples ato demonstra quão grande é essa autoridade que ele tem. Logo depois dessa simples maravilha, dentro da casa de Pedro, começaram a ir pessoas para a casa de Pedro ao entardecer, com pessoas endemoniadas e enfermas. Eles viram que autoridade é essa. Que autoridade é essa que, sem falar, a febre tem que sair. Veja lá em Mateus 8,16, caído à tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou os espíritos e curou os enfermos. Com a sua palavra. Não era com arma, não era com técnica, não é faça 15 jejuns e depois volte aqui para a gente ver. Vamos fazer 15 Pai Nosso, 32 não sei o quê, jejua 70 dias, nada disso. Ele com a sua palavra, com a autoridade que saía da sua boca, os demônios tinham que sair. Os demônios não tinham a possibilidade de ficar. E você nota que Yeshua expulsava os demônios e não ficava falando muito com eles, não. Ele apenas mandava sair. E curou muitos enfermos, tanto doenças quanto demônios. Você prestou atenção pela autoridade de sua palavra, expulsou demônio e curou os enfermos? Isso é maravilhoso, gente. Ele falava, ele não fazia esforço. Uma certa vez eu vi um filme que Yeshua estava expulsando o demônio do gadareno lá, que ele teve uma luta muito grande. Não teve luta nenhuma, meu irmão, ele tinha autoridade. Ele não gritava, ele não batia pé, ele não ameaçava, ele não fazia nada disso. Ele simplesmente mandava sair, tinha que sair. Tinha não, tem. Por causa da autoridade que Deus lhe concedeu. Então, com essa palavra só, e sabe por que ele fez essas maravilhas? Veja em Mateus 8,17, sabe para quê? Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Gente, eu sinto até vergonha, mas a palavra está dizendo que ele nos cura até o dia de hoje, porque está escrito, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Eu acho que ainda a gente não entendeu isso dentro do nosso coração, tanto é que nós ficamos muito doentes, nós tomamos muito remédios, não é verdade? Mas o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. Será que isso está entrando no teu coração? O Senhor já levou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E aí, meu irmão? Como é que a gente entende, encara isso? Em definitivo, tem alguma coisa de errado com a nossa fé. Eu lendo isso, eu cheguei a essa conclusão.
porque Yeshua não está errado, ele tem autoridade. Pela sua palavra, ele expulsa demônio, ele cura enfermo. E a palavra diz que ele fez isso para que se cumprisse o que Deus falou pelo profeta Isaías. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele não vai levar. Ele levou. Então, em definitivo, tem alguma coisa errada em nossa fé. Estou achando que nós ficamos, às vezes, enfermos porque não compreendemos a verdade. Às vezes, o demônio toma conta das coisas porque nós não entendemos o que a palavra está explicando, ou não temos ousadia em exercer aquilo que ele nos ensinou. Pois Yeshua já cumpriu o que está escrito em Isaías 53:4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele estava levando a minha ferida, a minha culpa, o meu pecado, a minha transgressão sobre as costas dele, mas nós estamos olhando para ele e achando que ele está sofrendo porque ele está carregando o sofrimento dele, mas não é o dele que ele carrega, é o nosso. Não é a doença nele que ele carrega, é a nossa. Nós precisamos compreender isso. Vou até pedir para você dizer comigo. Fala assim, ó, de coração. Yeshua já tomou minhas enfermidades e minhas dores sobre ele. É isso que está falando. Estou com dor na coluna, estou com dor não sei aonde, estou com câncer, estou com não sei o quê. Yeshua já levou sobre o seu corpo, ali no madeiro, as nossas enfermidades e as nossas dores. Nós precisamos aprender isso aqui dentro do coração, tirar daqui e colocar aqui, porque o dia que isso estiver aqui dentro, nós teremos uma saúde perfeita, até o dia que Deus nos tirar da terra. Paulo foi ousado, Paulo entendeu isso. Você sabe por que Paulo brigou com Marcos? Porque o Paulo estava querendo ir num lugar onde tinha uma peste, e estava matando gente. Marcos não teve coragem, mas Paulo teve. Paulo pegou a peste? Não. Não pegou. Porque ele entendia no seu coração que Yeshua já tinha levado sobre sua carne no madeiro as nossas enfermidades e as nossas doenças. Então, em definitivo, tem algo de errado na nossa fé. Tem algo que nós não estamos compreendendo. Tem algo que nós estamos aceitando como se fosse comum e normal, mas já não é para aqueles que creem em Yeshua. Já não é mais. Porque antes ele não tinha levado sobre ele, mas agora ele já levou. Eu acho tremendo quando o leproso chega para ele e fala: Senhor, se tu quiseres, eu serei limpo. Ele virou: eu quero ser limpo. Qual que é a resposta normal e comum? Eu quero. Ele não disse: poxa, eu vou orar para saber qual foi o seu pecado, o que você fez para você ficar assim, depois daqui um mês a gente jejua, você vai lá na casa do Pedro que eu vou estar lá. Não falou nada disso. Ele falou uma coisa só: eu quero. Tocou nele e ele ficou limpo. E ele levou sobre si aquela praga que estava no homem. Ele levou. Então eu quero aprender a dizer: Yeshua já tomou minhas enfermidades e minhas dores sobre ele. Eu não as tenho mais. Eu não as quero mais. Repete de novo comigo, gente. Yeshua já tomou
minhas enfermidades e minhas dores sobre ele. Não as tenho mais. A gente tem muito hábito de dizer assim, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, meu irmão, nós precisamos trazer dentro do nosso coração, não tenho mais. E Yeshua já me deu o direito de ser são, de ser liberto. Então nós temos que aprender isso até a gente ver isso dentro da nossa vida como uma realidade. Nós precisamos entender isso urgentemente, porque às vezes nós ficamos sofrendo sem necessidade. Ah, Rafael, se eu não entender isso, eu não serei salvo? Não, pode ser que você seja salvo, mas a questão é, será que você precisa passar por algumas coisas? Tem algumas doenças que nós vamos passar, a velhice vem, isso tudo é normal. Normal no sentido por causa do pecado humano, mas existem doenças que a gente não precisa ter, meu irmão. O Paulo clamou ao Senhor, não é? O espinho na carne dele, Paulo clamou. O Senhor é que falou, Paulo, eu não vou te curar, para você não se ensoberbecer, minha graça te basta. Aí é diferente. Aí o Senhor falou, eu não vou fazer isso, Paulo. Fica aí, quietinho, e continua a sua trajetória, porque eu não vou te tirar o espinho da carne. Aí é outra questão. Mas nós temos direito de quê? De pedir. Nós precisamos entender isso. E isso é reafirmado e também acrescentado que, inclusive, ele pegou os nossos pecados e os colocou em seu próprio corpo, que foi morto no madeiro. Você crê nisso? Ó, o meu pecado, o seu pecado, foi para cima do corpo de Yeshua, e ele, quando foi cravado no madeiro, ele cravou o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado naquele madeiro. Você crê nisso? Isso tem que estar dentro do nosso coração. Veja em 1 Pedro 2:24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos sobre o madeiro, para que, morto para os pecados, pudéssemos viver para justiça, e pelas suas feridas, cada ferida no corpo de Yeshua está nos sarando. Isso é factual, isso é atual, nós precisamos entender, isso é vivo, isso é verdadeiro, e às vezes a gente fica aceitando muita coisa. E o inimigo de nossas almas sabe que a gente aceita, coloca mesmo. Não é à toa que lá em James, Tiago e Jacó, irmão de Yeshua, diz, tem algum enfermo entre vós? Tem. Chamai os presbíteros, ungi com óleo, se houver pecado, lhes serão perdoados, e o doente... Nós não estamos fazendo. Nós precisamos ter ousadia para fazermos. Nós precisamos compreender isso, precisamos pedir ao Senhor, Senhor, nos dá um entendimento dentro do coração dessas maravilhas. Porque nós queremos viver assim, pela fé. Nós queremos ter alegria, gozo, nós queremos ter a alegria que Davi falou, Senhor, devolve-me a alegria da salvação. Por isso, meu irmão, está escrito lá em Romanos 8:3, porquanto que era impossível a lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado na carne, condenou o pecado. O pecado está condenado na carne em Yeshua no madeiro. O meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado está lá. A nossa enfermidade, em cada ferida do corpo dele, não foram poucas, está nos sarando. Nós temos esse direito. Você entende isso no seu coração? Você tem esse direito. Você tem o direito de justificação, você tem o direito de ser curado, você tem o direito de glorificar a Deus com saúde por causa de Yeshua.
então podemos dizer com toda certeza, sem medo, que os nossos pecados, dores e enfermidade estão cravadas na cruz com Yeshua. Não será cravado, estão cravados no madeiro com Yeshua. Nós precisamos entender isso. E já há mais de 2000 anos, nós precisamos entender isso. Não importa o que você está vendo, não importa se você está sentindo dor, não importa, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Isso é a fé, e às vezes a gente enfraquece na fé porque a gente está vendo, porque a gente está recebendo a notícia, e aí a gente enfraquece e fala, essa é a realidade. Mas a muralha de Jericó caiu ou não caiu? A realidade era a muralha de Jericó, mas pela fé Deus derrubou a muralha de Jericó. Não derrubaria as nossas enfermidades? Não derrubaria os nossos pecados? Se crermos, eu vou dizer uma coisa, hoje, essa palavra se cumpre em nossas vidas, agora, como Yeshua tocou a sogra de Pedro, e a febre foi embora, meu irmão. Isso é maravilhoso, eu quero viver isso. Diz, meu irmão, eu também quero, eu quero viver isso. Nós queremos viver isso, não queremos ficar presos na carne, não queremos nos entristecer por causa disso ou daquilo, mas nós queremos ser escrito no rol da fé lá em Hebreus. Porque você lembra Pedro e Tabita, nós falamos semana passada sobre ela estava morta, e por causa do clamor das suas amigas, o Senhor a ressuscitou. Era impossível, mas eles tiveram fé, eles clamaram, eles sabem que Yeshua levou sobre o madeiro toda a enfermidade, toda a doença. Deus nos quer abençoar com essas maravilhas. Nós não queremos só ficar vendo que já aconteceu, nós queremos que aconteça hoje, nós queremos que aconteça agora, e é possível que aconteça, porque em Deus não há sombra de variação alguma. Meu irmão, nós temos que sair desse estágio de fé, uma fé receptiva, recebe tudo, uma fé conformada, é assim mesmo. Nós temos que sair disso, não é assim mesmo não. Ah, meu irmão, vamos clamar ao Senhor. Ah, meu irmão, na palavra diz isso assim, assim. Yeshua já levou nossas feridas, nossas doenças no madeiro, e Ele não mudou, tanto é que nós somos salvos. Ele morreu há 2000 anos atrás, mas o meu pecado foi perdoado hoje. Então a minha doença, a doença que possa vir em nós, pode ser curada, pode sair de nós. O pecado não foi tirado? Qual é a diferença? O mestre é o mesmo, o Salvador é o mesmo. Então ele pode também, nós temos esse direito em Yeshua, de repreendermos o mal e ele sair do nosso corpo. E temos que ser persistentes, e até entendermos, porque nós precisamos viver o gozo pleno dessa fé. Nós temos possibilidade disso. Porque está escrito aqui assim. E não importa, meu irmão, sinceramente, aquilo que nós estamos vendo, nem a notícia que um homem dá. Eu estava escrevendo esse texto, aí eu lembrei, quando o pessoal de Israel chegou e falou para Josué, ó, lá tem uma muralha imensa, olha a notícia ruim, tem uma muralha imensa. Mas Deus falou, não temas que eu sou contigo, sou eu que vou adiante. Então Deus faz algo. E parece uma coisa esquisita, porque Deus manda eles rodearem a cidade e tocar chofar. O que tem a ver com guerra? O que tem a ver com derrubar a muralha? Tenha fé. Deus viu fé no coração deles, e quando eles gritaram, o Senhor fez ruir.
Então, veja isso, pode ser sua doença, pode ser um problema que você está tendo, mas se você crer, ela vai ruir em nome de Yeshua, porque ele não mudou, ele está vivo, sentado à destra do Pai, e Yeshua nos deu um recado, obras maiores vós farei, porque eu vou para o Pai é maior do que eu, então nós queremos fazer essas obras. E é aqui dentro. É dentro do seu coração, olha para dentro de você. Vê se você está tremendo. Vê se dentro de você está acreditando, porque o dia que dentro de você acreditar, acontece. Eu achei fantástico, Yeshua tocou na sogra de Pedro. A gente podia ficar avaliando que doença ela tinha. Importa? Não importa. O que importa é a autoridade nele. Quando ele falou para o demônio, sai, o demônio tem que sair, meu irmão. Ele não precisa gritar, não precisa bater na pessoa, né? Pegar a pessoa endemoniada, surrar ela ou prender ela, está amarrado, sai daí, não sei o quê. Não precisa nada disso. Em nome de Yeshua, na autoridade do Filho de Deus, sai e tem que sair. E temos que aprender isso. E se crermos hoje, ela se cumpre em nossas vidas e curas brotam em nós. E brota mesmo. Se você crê, brota, porque Yeshua falou que nós faríamos obras maiores do que a dele, que ele fez. Tanto é verdade que Yeshua fala do alto do madeiro antes de morrer, está consumado. A obra está pronta. Veja em João 19:30. Então Yeshua, depois de ter tomado o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Você já parou para pensar, está consumado o quê? Hein? Está consumada a obra que o Pai deu a ele para fazer. Veja em João 17:4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E que obra é essa, gente? Era levar sobre ele nosso pecado, nossas dores, nossas enfermidades, matando a carne no madeiro. É uma delas. Por nós, precisamos crer nessa obra. Ela está consumada, ela está pronta. Nós não podemos olhar o nosso impedimento, nós temos que olhar para a obra consumada. Nós temos que crer nessa verdade absoluta. Logo depois, Yeshua, vendo a multidão que se aglomerou em torno de si, sugeriu ir para o outro lado do mar e entrou em um barco. Meu irmão, Yeshua não faz nada à toa. Yeshua não saiu da casa de Pedro e quis ir para o outro lado do mar à toa. Não quis. Veja em Mateus 8:23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. O que dá a entender que logo que Yeshua entrou no barco, ele sentou e dormiu. E nesse período, levantou uma grande tormenta, colocando o barco em perigo até de naufragar. Veja em Mateus 8, de 24 a 25. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os discípulos, pois, aproximando-se, o despertaram, dizendo, salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. O que me impressiona, gente, é que Yeshua, diante do perigo real que estava acontecendo, nos explica o porquê que eles estão temendo a grande tempestade. Porque eles são homens de pouca fé, de fé pequena. Veja em Mateus 8:26. Ele lhes respondeu, por que temei, homens de pouca fé? Quanto mais temor das coisas, menos fé o nosso coração terá. Quanto menos medo das coisas, mais fé nós teremos. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar,
e seguiu-se grande bonança. Esta teria que ser a postura dos discípulos, repreender a tempestade. E eles não fizeram, porque eles tiveram medo da tempestade. E às vezes a gente tem medo do problema, tem medo da morte, tem medo disso, tem medo daquilo, e na hora que nós precisamos da fé, o medo está no coração. É isso que Yeshua está falando para eles. Esta posição de Yeshua teria que ter sido, não teria nem que ter que acordado o Senhor, teria que ter repreendido em nome dele a tempestade. Que impressionante! Yeshua já havia demonstrado sua autoridade contra as enfermidades, contra os demônios, e agora demonstra sua autoridade sobre todos os elementos da natureza, vento, mar e etc. Olha, tem autoridade sobre demônio, tem autoridade sobre enfermidade e tem autoridade sobre toda a natureza. Por isso, até os seus discípulos ficaram espantados e maravilhados. Veja em Mateus 8, 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Gente, isso é tremendo. Até o vento, a chuva, o terremoto, qualquer coisa obedece a ele. Yeshua tem autoridade sobre tudo e sobre todos. E essa autoridade concedida pelo Pai a Yeshua nunca havia sido visto na terra. Quando Yeshua dá autoridade aos seus discípulos, quando eles voltam porque eles ficaram felizes porque os demônios submetiam a eles, Yeshua falou assim: eu via Satanás descer como um raio sobre a face da terra. Você sabe por quê, meu irmão? Que ele desceu como um raio sobre a face da terra? Porque ele nunca tinha visto um filho de Adão com autoridade sobre seus demônios. Era a primeira vez. Quantas vezes você viu na Torá expulsar demônio? Você não vê. Essa autoridade chega com quem? Com Yeshua. E por que que os discípulos receberam essa autoridade? Porque eles andavam com? Porque eles criam em? Deu para entender? Você crê em Yeshua? Você anda com Yeshua? Então você tem a autoridade que ele tem. Deu para entender? E ele vai nos conceder. Essa autoridade o diabo nunca viu na terra, ele nunca viu um homem expulsar uma potestade dele. Inclusive, as pessoas que presenciaram as maravilhas que Yeshua operava, espantavam-se e admiravam-se com esta autoridade nunca vista na terra por meio de um homem. Veja em Marcos 1, 27, e todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isso? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe. Era surpresa tanto para o homem como para os demônios. Um homem com autoridade sobre os demônios. Ninguém tinha visto isso. Isso é novo. Que doutrina nova é essa? Nós nunca vimos isso. Um homem com autoridade sobre os demônios. Veja em Lucas 4,36, e veio espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo: que palavra é essa? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Às vezes a gente vê na igreja aquela luta para o demônio sair, meu irmão. Nós estamos com problema na fé. Nós estamos com problema na fé. Os demônios nos submetem. É assim que é. Porque é assim que está escrito. E essa autoridade dada por Yeshua nos concede isso.
Amém? É assim que é. E logo depois que Yeshua ressurgiu da morte, Deus também lhe entregou outra autoridade, a do céu. Veja em Mateus 28, 17 a 18. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram, e aproximando-se Yeshua, falou-lhes, dizendo, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. O nosso Senhor, aquele a quem servimos, a quem nos submetemos, tem toda a autoridade do céu e da terra. E Yeshua nos concedeu essa autoridade, que as pessoas em sua época se maravilharam. Veja em Lucas 10, 19. Eis que vos dei autoridade para pisar serpente e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quantas vezes eu vi na igreja dizendo que tinha retaliação? Quantas vezes eu já ouvi? Que autoridade é essa que Yeshua nos concedeu, que quando a gente expulsa demônio há retaliação? Tem algo de errado nisso, meu irmão, e muito errado. A autoridade está dizendo, a autoridade que Yeshua nos concedeu está dizendo que nem retaliação há contra nós. Então, como é que a igreja fica falando? Cuidado, irmão, que tem retaliação. Tem não. Se tem retaliação, tem brecha. Se tem retaliação, está fazendo algo que não está certo. Porque a autoridade concedida, não cabe retaliação do diabo em nossas vidas. Está escrito assim, você tem que crer no que está escrito. E acabou. Deu para entender, gente? Nada vos fará dano algum. Não fará dano no seu carro, não fará dano na sua casa, não fará dano aos seus filhos, não fará dano à sua mulher, ao seu marido, a nada. É assim que está escrito. Nós temos a autoridade concedida por Yeshua, e digo a você, não tem nenhuma retaliação do mal sobre nós, e o diabo sabe disso. E temos que ter fé para exercê-la. Então, eles chegam com seu barco do outro lado da terra dos Gadarenos. Veja em Mateus 8, 28. Tendo eles chegado ao outro lado, a terra dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Eu falei para você e vou repetir, Yeshua não faz nada à toa. A palavra diz que os endemoniados eram tão ferozes que ninguém passava por aquele caminho. Aquelas potestades eram dominantes naquela região. Esse que mandava lá. Se você tentasse passar, ele mandava os endemoniados lá e ele batia em você. Porém, Yeshua está passando e os demônios não podem impedir. Você percebeu? Ao invés dos endemoniados virem para bater em Yeshua, eles já vêm de postura diferente. Ele sabe quem é que está colocando o pé em Gadara. Talvez os homens não sabiam, mas as potestades sabiam. Quem é que saiu do barco? Quem é que colocou seus pés pela primeira vez em Gadara? Os demônios sabem. Porém, Yeshua está passando naquele caminho e os demônios não podem impedir, pois ele tem autoridade sobre tudo e todos. Aqui em Mateus descreve 2 homens que estavam fortemente aprisionados pela força daquelas potestades. Ainda que muitos tentem negar a existência
de um reino maligno na terra, organizado, que tem como único objetivo causar sofrimento aos seres humanos, essa passagem dos endemoniados gadarenos nos deixa claro e evidente que existe sim, de fato, forças invisíveis que lutam contra o propósito de Deus na face da terra. Pelo texto de Mateus, nós temos essa descrição detalhada da situação terrível em que esses homens se encontravam. Talvez a pergunta surgida nessa passagem, e que não está muito clara no texto, seria como eles chegaram a esta condição tão miserável. Como eles chegaram ali? Quem eram os endemoniados gadarenos? Será que a população de Gadara, onde eles moravam, contribuiu de alguma forma para que o mal se apoderasse deles? Você já parou para pensar nisso? Vou te explicar uma coisa. No tempo de Yeshua, Gadara fazia parte de uma confederação que você já deve ter listo na Bíblia, de 10 cidades, por isso falava Decápolis. Essas cidades eram Damasco, Filadélfia, Rafaná, Citópolis, Gadara, Hipos, Dion e Pela Galaza, ou Gerasa, e Canata, chamada de Decápolis, que eram centros da cultura grega. Olha aí, ó, povoada por elementos de língua e cultura grega e de seus demônios, ou seja, lugar onde se adoravam as potestades malignas que dominavam o povo grego, e justamente dentro da terra de Israel. E ainda tinham os nabateus, que eram um povo, e os sírios juntos. Então você imagina a quantidade de demônio que não aportou naquela região. Os gadarenos são um remanescente dos antigos girgazeus, vocês já leram na Bíblia, cidade dos gigantes, Anaquins e Refaim. Por isso, em alguns manuscritos do Evangelho, por exemplo, no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, encontramos o termo gergesenos, ou gerazenos. Se você prestar atenção, os girgazeus fazem parte das nações em que Israel deveria ter feito o quê? Expulsado da terra de Canaã. Veja lá em Devarim 7:1, Deuteronômio 7:1. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra a que vais, a fim de possuí-la, e tiver lançado fora de diante de ti muitas nações, a saber, os heteus, os girgazeus, aí, ó, os gadarenos, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações, mais numerosa e mais poderosa do que tu. Eu volto a repetir, eu disse para você que Yeshua não faz nada à toa. Yeshua estava seguindo os mesmos passos de quem? Josué no domínio da terra. Deu para entender? Conquistando a terra que foi prometida a Abraão, Isaque e Jacó, mas só que agora com armas diferentes, em uma verdadeira batalha espiritual. Ele já havia derrubado as muralhas de Jericó. Lembra que ele entrou em Jericó? Com a conversão de Zaqueu e a cura daquele cego chamado Bartimeu. Agora, Yeshua entra em Gadara para expulsar os espíritos dos antigos girgazeus. Finalmente se cumprirá a vontade de Deus. Estas potestades que dominavam os girgazeus serão pela primeira vez derrotados por um homem e um judeu. E estas potestades sabem quem é este homem, quem está pisando na terra deles, que Deus deu por herança a Abraão, Isaque e Jacó. Veja em Mateus 8:29. E eis que gritaram dizendo: que temos nós contigo, Filho de Deus,
vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ó, eles sabem quem ele é. E ao invés deles virem para bater na pessoa que está ali naquele lugar, eles já vêm protestando a chegada daquele homem que eles sabem quem é, que é o Filho do Deus Altíssimo. E eles questionam o tempo, antes do tempo. Neste caso, o tempo não importa, pois a terra pertence a Israel, e Yeshua é descendente direto de Abraão, Isaque e Jacó, que receberam de Deus a terra de Canaã como herança perpétua. E Yeshua, como herdeiro legal de Canaã e com plena autoridade para requerê-la, expulsa aquelas potestades. E com sua autoridade, Yeshua permite que a potestade entre em porcos, animais imundos, como as potestades são. Veja em Mateus 8, de 30 a 34. Agora, a alguma distância deles andavam pastando uma grande manada de porcos, e os demônios rogavam-lhe, dizendo: se nos expulsa, olha que coisa tremenda, eles já sabem que Yeshua vai expulsá-los. Manda-nos entrar naquela manada de porco. Disse-lhes Yeshua: ide. Então saíram e entraram nos porcos. E eis que toda a manada se precipitou pelo despenhadeiro no mar, perecendo nas águas. Os pastores fugiram e, chegando à cidade, divulgaram todas essas coisas e o que aconteceram aos demoniados. E eis que toda a cidade saiu ao encontro de Yeshua, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirassem dali. Ele fez uma maravilha. Ele libertou a região daquela potestade. Aqueles homens, ou em outros textos é um homem só, isso não faz a menor diferença. Nós sabemos que a potestade estava manifesta naquele homem ou naqueles homens, e elas mandavam naquela região, mas aquela região pertence a Israel. E naquele dia elas viram a face de um judeu, o Filho de Deus, que tem autoridade sobre a terra. Você nota que Yeshua anda na terra de Canaã, porque ali é terra santa, e ele veio requerer a terra que Deus deu a Abraão, Isaque e Jacó. E mais, além disso, ele gerou homens e mulheres em toda a terra que contém a autoridade concedida por Deus a ele. E ele ainda disse para nós que ele ia para o Pai, o Pai é maior do que ele, e que nós faríamos obras maiores do que ele. E nós queremos fazer essas obras. Nós não queremos brincar, nós não queremos ter uma fé parada, uma fé que aceita todas as coisas. Nós temos autoridade. O que vence o mundo, se não a nossa fé? Vencer o mundo é derrubar a muralha, vencer o mundo é repreender a doença, vencer o mundo é repreender o diabo e seus anjos e as potestades nas regiões celestes. E eles têm que nos obedecer, não porque nós somos fortes, mas quem está em nós, que é o Filho do Deus vivo, porque ele mesmo diz: o Pai em mim e eu em vós, então maior é o que está em nós do que o que está neste mundo. E nós não deveremos ter mais medo. Isso tem que entrar dentro do nosso coração, porque nós ficamos perdendo e ficamos às vezes escravos de coisas que não deveríamos mais ser. Precisamos mudar. Precisamos acordar. Yeshua conquistou isso no madeiro por nós. Não devemos aceitar as coisas. Devemos orar, repreender. Não devemos ter medo, porque o Senhor é conosco. Quero finalizar dizendo, essa autoridade Yeshua nos concedeu.
E vou te repetir, nós temos que ter fé para usá-la. E Deus quer que nós usemos. Porque a palavra de Deus diz que Deus não se agrada dos tímidos. Não é timidez humana, é timidez espiritual. Nós precisamos sair daqui hoje com essa certeza dentro do nosso coração. Porque se assim for, nós veremos maravilhas. Shabbat Shalom.